Bom, esse é o segundo exemplo envolvendo os fundamentos da vibração, mais especificamente o movimento harmônico. Tá ok? Esse exemplo é assim, já começamos a aproximar um pouquinho mais o modelo dos nossos problemas com a nossa prática real. No problema anterior, havia um deslocamento de um ponto material, tá? E agora há o deslocamento de uma massa, tá? Então aqui nós temos um colar, né? Esse elemento aqui então é chamado de colar. Esse colar então ele está preso a uma mola que tem essa constante elástica de 1000 newton por metro. E esse colar tem um peso, desculpe, uma massa de 2 kg, tá? Uma massa de 2 kg. Ao resolvermos os problemas de vibrações mecânicas, nós temos que ter sempre um entendimento de peso e massa, tá? Peso e massa. Não podemos esquecer isso, tá? O peso, geralmente, a gente usa a notação P, né? O peso, o P ou o W, o Raul usa muito o termo W, que é weight, peso, né? Em inglês, ele é dado sempre em Newton, tá? Então, em alguns casos, os problemas falam, ó, o objeto tem um peso de 50 Newton. Tá? Quando deu isso em Newton, nós já temos que transformar para massa. E a massa, geralmente é o Mzinho, né? É dado em quilograma, né? Quilograma, tá? Então, sempre para transformar um no outro, quando é dado o peso, né? Quando eu dou o peso, eu divido o peso por 9,8, o peso em Newton, né? Nós dividimos o peso por 9,81 metro por segundo ao quadrado e tenho a massa em quilograma. Então, falou em vibração mecânica, pessoal, é tudo quilograma. Para calcular as frequências que estão envolvidas, sempre é quilograma. Então, tá aí, ó. Em muitos problemas, o sujeito dá em Newton, e aí o cara vê, que problema fácil de resolver. Resolve em Newton, né? E calcula a frequência natural diferente, né? Uma outra frequência porque usou a unidade diferente. Então, sempre é massa, tá? Massa em quilograma, tá? E esse colar, então, pessoal, ele vai ser, então, esse colar de massa M, ele tem uma mola, né? Inicialmente, essa mola, esse sisteminha está numa posição de equilíbrio, né? Há uma linha de equilíbrio estático, né? E a mola não está sendo comprimida. E há um momento, no instante t igual a zero, ó, x0, esse x0 representa o zero aqui, ó, é no tempo t igual a zero, a condição de contorno é que essa massa foi comprimida de um certo valor e comprimiu a mola. x0 foi comprimida a mola. E depois de comprimida essa massinha, depois da mola ser comprimida, o sujeito solta a mola, solta a massa. E aí, então, inicialmente, a massa vem até a posição aqui, ela toma essa posição aqui, ó, deslocamento, então, de 0,80 milímetros, tá? E aí, quando ele foi deslocado até esse ponto, o sujeito solta a massa. E aí a massa começa a vibrar desse ponto, passa por aqui e vem até aqui. Aí a massa volta, passa por esse ponto, vem para cá e vem até aqui. E fica oscilando entre esses dois extremos, entre esse extremo aqui, que vai se situar a 80 milímetros para a direita, e os 80 milímetros para a esquerda, pois não tem amortecimento. Aí, o problema pede o seguinte. Em primeiro lugar, qual é a frequência natural do meu sistema? Depois, qual é o período tal natural do sistema? Então, qual é o ômega-m? Qual é o tal natural do sistema? Qual é a velocidade máxima? E qual é a aceleração máxima desse nosso sistema? Isso é o que está sendo
pedido, então, no nosso problema aqui, no exemplo 2. Tá? E aí, então, vamos resolver em partes este problema. Tá? Primeira parte. Frequência natural. Bom, pela teoria que nós apresentamos anteriormente, frequência natural é calculada sempre por essa expressão aqui, ó. Ômega n igual a raiz de k sobre massa. Sempre essa expressão aqui, pessoal. Tá? O objeto, o sistema, o copo de vidro, a ponte tem uma constante elástica equivalente. A ponte, lá, o copo de vidro tem uma massa equivalente. Se eu dividir essa constante elástica equivalente sobre a massa equivalente, eu calculo a frequência natural daquele sistema. Tá? E essa frequência, então, no nosso caso, se nós temos que o K é 1000 Newton por metro e tem uma massinha de 2 quilos, tá? Nós temos, então, que 1000 dividido por 2, raiz quadrada disso, dá um ômega n de 22,36 radianos por segundo. Então, essa é a frequência natural do meu sistema. Como tem uma frequência natural de 22,36, nós podemos calcular o período do movimento. Tá? A partir, então, dessa frequência aqui, tá? Nós podemos, então, calcular o período natural do sistema, o período de oscilação. Tá? Esse período de oscilação, tá? Ele é calculado por essa expressão aqui. Ó. Na realidade, o período, se nós olharmos aqui no nosso gráfico deslocamento versus tempo, o período, então, o período é o tempo, né, entre dois picos da curva, por exemplo, né, pegar como referência dois picos, né, isso aqui é o tau n. A frequência, o período natural, no caso, como ele está vibrando com a frequência natural, é o tau natural. Tá? E o Fn, que é a frequência natural do sistema, é dado, então, pelo ômega n sobre 2π. Então, eu preciso da frequência natural para calcular o tau n. Então, como o ômega n é 22,36, dividido por 2π, isso resulta que a minha frequência natural é 3,55 Hz. Se eu abrir uma janelinha de tempo de 1 segundo, vai ter 3,55 picos, né, acontecendo em 1 segundo. Tá? A frequência é, abre uma janela de tempo de 1 segundo, conto quantos picos tem, quantos picos e pouquinhos, né, que tem. Tem 3 picos e meio, praticamente, caracteriza 3,55 Hz. Tá? E com esse valor, então, né, se nós colocarmos lá na frequência, né, tal, 1 dividido por 3,55, vejam que Hertz é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Então, ó, 1 dividido por 3,55, 1 sobre segundo, esse segundo passa a multiplicar lá em cima, né, uma divisão de fração. E aí, então, passa a termos um período de 0,281 segundos. Tá? Então, entre pico e pico, o tempo é 0,281 segundo. Entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, é 0,281 segundo. Entre esse pontinho aqui e o próximo, lá na frente, é 0,281. Tá? Então, esse caracteriza o período do movimento harmônico. Tá? O período da frequência associado com a frequência natural do sistema. Aqui ainda não vamos esquecer que é o tau n, tá? Por quê? Porque esse objeto está vibrando de acordo com a sua frequência natural, tá? Vem a próxima etapa. João, não entendi, João. O que deu 9 mais?
João quer... Ah, tá. Beleza. Tá bom. Não. Fica tranquilo. Tranquilo. Tá? A próxima etapa é calcular a velocidade máxima. A gente já tem o exemplo anterior. O exemplo 1 fala exatamente disso, a velocidade máxima. Então, a velocidade máxima, lá da teoria, é calculada por essa expressão aqui. Tá? Eu posso usar este valor aqui, né, essa fórmula aqui, negativo, ou posso usar essa fórmula aqui, positiva. Tá? A gente geralmente usa essa segunda fórmula. Tá? E como eu quero calcular a máxima velocidade, tá? Eu, então, essa máxima velocidade, ela ocorre quando todo esse valor aí, ó, cosseno de ômega nt, tá? Mais π meios, for igual a 1. Quando isso tudo for igual a 1, eu tenho a máxima velocidade. E aí, então, a máxima velocidade é igual a essa multiplicação aqui só, vezes o 1. Vezes o 1 aqui, ó. Tá? Então, a máxima velocidade vai ser 22,36 vezes 0,8 metro, que vai nos dar, então, 1,78 metro por segundo. Novamente a unidade, ó. Radiano cai fora, metro por segundo. Tá? 1,78. Então, o pico máximo de velocidade que o objeto tem é 1,78. Se eu fizer o t variar aqui, eu posso calcular a velocidade em cada ponto t, né? T01, 02, 03, 1, 2, 3, 4 segundos, tá? É só fazer o t variar aqui, colocar o t que eu quero aqui, e eu calculo, então, a velocidade no tempo especificado. Daí não é máxima, né? Vai ser uma alta velocidade, tá? Então, esse vai ser o ponto de máxima velocidade. Agora, o último item que pede é o ponto de aceleração máxima. Esse ponto de aceleração máxima, a aceleração, ela é calculada por essa expressão aqui. Ômega ao quadrado vezes o A. Então, a aceleração é o ômega ao quadrado vezes A, vezes cosseno de ômega t mais π. O mais π é porque a aceleração está defasada dado o deslocamento de 180 graus. Novamente, estou querendo calcular a aceleração máxima. O máximo valor acontece quando toda essa expressão cosseno de ômega t mais π for igual a 1. E aí, novamente, então, nós temos a aceleração máxima. Então, a aceleração máxima vai ser o ômega ao quadrado vezes o nosso A. A aceleração máxima, então, ó, 22,36 radiano por segundo ao quadrado, vezes 0,08 metro, dá 39,99, 40, né? 40 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração daquele objeto, né? Durante o seu movimento, a máxima aceleração daquele objeto durante o movimento. Tá? Aí agora, comecem só a pensar. Eu tenho massa e tenho aceleração. Comecem a pensar nas leis de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Vai ter um ponto em que 2 kg vezes 40 metros por segundo vai dar uma força de 80 newton. Né, no sisteminha, né, ele vai estar tentando relacionar isso com força, né, olhem como é que começa a tornar mais complexo a análise de engenharia. Essas acelerações vão provocar forças dinâmicas no sistema, e essas forças dinâmicas, né, as peças, o tamanho das peças que fazem parte do sistema, vão ter que suportar essa carga dinâmica de 80 newton. Então, eu vou começar a calcular a seção, o tamanho das peças para suportar aquela força de 80 newton. E aí vai todo o cálculo de engenharia. A gente começa a aplicar toda a engenharia só analisando a força que vai acontecer em um certo momento do movimento daquele objeto lá. Tá? Olha só o que acontece. Tá?
Então, aqui nós calculamos, então, a aceleração máxima. Desse problema, tá? Importante, então, é o seguinte: sempre que eu quero calcular os máximos valores de aceleração, velocidade e deslocamento, eu simplesmente pego o cosseno do ômega t mais π sobre 2, ou ômega t, e igualo a 1. Aí eu consigo determinar a máxima, a máxima aceleração. Mas quando é que acontece essa máxima aceleração? Vamos pensar assim, ó. A primeira, vamos colocar aqui assim, ó. Esse pico aqui, ó, de aceleração, quando é que ele ocorre? Ali ocorre a aceleração máxima. Em qual tempo acontece esse pico de aceleração máxima? O pico de aceleração máximo é 40, né? 40 metros por segundo ao quadrado. Aqui é a aceleração. Quando é que ocorre esse tempo aqui, ó? Em que tempo que ocorre esse pico máximo? Aí eu só pego isso aqui, ó. Ele vai acontecer em várias posições, né? Em vários momentos. Sempre que a curva subir ou descer, ó, em cada um desses pontos ocorre um pico de máxima aceleração. Mas qual é o primeiro? O que eu fiz para calcular a máxima aceleração? Eu igualei cosseno de ômega t mais π a 1. Cosseno de ômega t mais π tem que ser igual a 1. Estamos trabalhando tudo em radiano aqui, né? Radianos, né? O que eu faço? Eu faço assim, ó. Ômega t mais π é igual a arco cosseno de 1. Coloco na calculadora o arco cosseno de 1. Dá um valor. Né? Aí, o ômega t vai ser igual a arco cosseno de 1 menos π. Esse π aqui, ó. Aí, o tempo t é o arco cosseno de 1 menos π, tudo isso dividido por ômega. Está aqui o tempo, então. Esse é o tempo em que ocorre o primeiro pico de aceleração. Se eu somar mais 180, ocorre o segundo pico, mais 180 o terceiro pico, e assim sucessivamente. Tá? Então, é só pegar e igualar esse cosseno aqui, né, a 1, e eu tenho os pontos que acontecem, os picos máximos de aceleração, em tempo daí, ó, em segundos daí. Tá? Então, também dá para fazer. Ok? Bom, nossa referência bibliográfica, tá?